Agora a gente volta o nosso planejamento para a nossa linha de frutas, a nossa linha principal. As entrelinhas terão um consórcio bastante parecido, porém sem, no nosso caso aqui, sem as frutas e sem algumas das árvores de serviço. E aí, a gente precisa, além das nossas frutas foco, se um abacate vai ficar a 8 metros do outro, uma laranja ou boncã ou outro cítrico de extrato médio vai ficar de 3 a 4 metros de distância, é importante que entre eles a gente já coloque desde o início as nossas emergentes do futuro, o jatobá, no nosso caso a gente vai trabalhar aqui com a peroba, as nossas árvores, a nossa floresta do futuro já precisa estar, e além delas, as plantas de serviço, o feijão guandu, ou outros feijões, ou o feijão guandu e outros feijões, ou milhos, margaridão, leucenas, eucaliptos, acácias, árvores que vão prover matéria orgânica, biomassa e sombra e condição para que essas emergentes do futuro, como a peroba, o jatobá, possam se estabelecer aqui, sendo criadas nesse primeiro momento com essa sombra para poderem atingir depois o seu extrato natural, seja ele alto ou emergente. Mas é importante organizar tudo isso de forma que as plantas, caso concorram por espaço, você nem prejudique a formação da sua floresta, que vai criar aquele círculo virtuoso, alimentando o seu sistema, tanto de saúde como de matéria orgânica, e nem a sua economia, né? Nem a sua geração de renda. Então, que no caso da necessidade de optar entre um abacate e uma peroba, por exemplo, também precisa ser considerado quantas perobas você tem, quantos abacates você tem e qual o impacto daquilo, não na sua renda, mas no seu sistema. E falando em sistema, uma observação muito importante que você precisa ter na hora do manejo, na hora que precisar escolher qual planta fica e qual planta sai, no caso delas estarem concorrendo por um espaço físico ou por luz, é entender que as plantas não são só as plantas. As plantas não evoluíram sozinhas. A jaca não evoluiu sozinha, a mangueira não evoluiu sozinha. As plantas, sobretudo as plantas de espécies tropicais, elas não evoluíram, não se tornaram as plantas que são, como nós, seres humanos, não evoluímos sozinhos. O ser humano não pode ser avaliado enquanto um ser humano isolado. O ser humano evolui e vive por dezenas de milhares de anos em sociedade. Assim também as plantas, elas convivem com outras plantas diferentes. Na maior parte das florestas do mundo, as plantas evoluem tendo outras plantas como suas companheiras, tendo outras plantas como um fator de evolução para elas, então elas se desenvolvem num determinado contexto. Se a gente tira a planta de um determinado contexto e faz uma monocultura, tira ela, a gente muda o ambiente natural da que aquela planta se desenvolveu por milhares de anos, às vezes por milhões de anos. Então, sempre que a gente pensar o sistema agroflorestal, a gente precisa entender bem o conceito de sistema. A gente não está trabalhando cada planta isoladamente, a gente nunca vai olhar uma planta isoladamente. Por isso eu falei que quando você pergunta uma coisa para um agroflorestor ou para um agricultor agroflorestal, muitas das vezes a resposta é depende. Porque depende de quantos abacates eu tenho, depende de quantas goiabas eu tenho, depende de qual a capacidade do meu cliente em comprar jaca, quantas jacas eu preciso ter, quantas perobas eu consigo ter, quem está em cima, quem está embaixo. Então, observar tudo sempre como um sistema. E não olhar, um dos grandes erros que as pessoas cometem é fazer um grande consórcio e olhar dentro do consórcio as plantas individualmente. Isso não funciona nem economicamente e nem ecologicamente. Então, todas as plantas dentro de um sistema agroflorestal são partes de um sistema, que isso seja claro.